Diz assim, Romanos 3, 9 até o 24. Romanos 3, 9 até o 24. Diz assim, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Até aí, em nome de Jesus Cristo, pode se assentar. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante, muito fundamental, né? Tanto que ele está inserido nessa série de mensagens das bases, dos fundamentos da fé cristã. E nós precisamos, né, ter em mente o impacto que o pecado causou e até hoje causa. Nós falamos quarta-feira passada, né, a respeito da dupla natureza de Jesus Cristo. Falamos que ele 100% homem, 100% Deus. E isso nós já temos em mente, que o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que tem todo o poder em tuas mãos, né? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mas que também é 100% homem, né? Ele chorou, ele dormiu, ele sentiu sede. Mas a respeito de nós, o que nós sabemos? Se alguém perguntar para você, olha, você falou tão bem a respeito da dupla natureza de Cristo, né? 100% homem, 100% Deus, mas quem é você? Talvez nós iríamos falar, olha, eu sou uma pessoa que tenho as minhas falhas, os meus defeitos, mas o que sobressai em mim é a minha pureza. Eu sou uma pessoa muito boa, olha, eu sou bonzinho, eu faço isso, faço aquilo, tenho meus defeitos. É assim que normalmente a gente ouve, né? Olha, eu tenho meus defeitos, mas se precisa eu ajudo isso. E nós nos colocamos muitas vezes num patamar, num lugar que nós não deveríamos estar. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que quem somos, nós entendemos que a pessoa que nós somos é totalmente dependente de Deus, porque todos pecaram, todos caíram, todos erraram, e nós falhamos, nós pecamos, né? Quantas vezes nós pecamos por mente, por palavras, por atitudes. E C.S. Lewis, em uma frase, ele disse que todo esse cenário sombrio da humanidade
é o resultado da sua busca pela felicidade em algo que está fora de Cristo. E quantas vezes, né, nós vemos diariamente, você liga o Jornal Nacional, você vê notícias correndo por aí, é só tragédia acontecendo, né? Quantas queimadas está acontecendo por aí, lugares pegando fogo, tragédias acontecendo, enchentes, e todo o cenário sombrio da humanidade é o resultado da sua busca pela felicidade em algo que está fora de Cristo. E essa busca pela felicidade que está fora de Cristo leva à destruição, leva a um cenário sombrio, porque a nossa felicidade, ela só é completa quando nós temos Jesus Cristo em nossas vidas. Em Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar a iniquidade, né? O amor de muitos se esfriariam, dependendo a tradução. A maldade tem se multiplicado. E muitas vezes nós olhamos ao nosso redor, nós falamos: olha, tal maldade tem se multiplicado ali, lá, em outro lugar, mas nós esquecemos de olhar para dentro de nós, que nós também somos seres pecadores, maus, inclinados para o mal, inclinados para o pecado. E o autor da epístola aos Romanos é Paulo. Paulo, um homem muito intelectual. Até mesmo o apóstolo Pedro vai falar que Paulo, em suas cartas, escreve algumas coisas difíceis de entender, né? E agora, na passagem que nós lemos, nós vemos a ênfase que Paulo vai dar, que todos, judeus, gentios, todos estão nivelados debaixo do pecado. Todos, mas é judeu, todos estão nivelados debaixo do pecado. Agora, quando nós olhamos no nosso dia de hoje, talvez nós concluímos: olha, é filho de pastor, é missionária, nasceu dentro da igreja, esse aí não tem tanto pecado. Todos nós estamos nivelados debaixo do pecado. Nós não podemos encontrar bem em nós. E nessa passagem Paulo enfatiza a doutrina do pecado, que na teologia nós chamamos de hamartiologia, a doutrina do pecado, que se originou aqui na terra, lá no Éden, a queda. E o versículo 9 nós vemos que se conclui: temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E nós queremos muitas vezes encontrar resposta para tudo o que acontece. Mas por que, pastor, está acontecendo tanta maldade? Quantas crianças que morrem, né, por falta do alimento? Quantas maldades têm acontecido nas famílias? Aonde está o problema? Aonde está Deus? E eu falo aqui que Deus está onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. O grande problema da humanidade se chama pecado. E nós precisamos entender que Deus, Ele é santo, 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 mas que nós somos pecadores, caídos, depravados. O pecado que foi achado em Satanás e no homem teve a origem no Éden. O pecado já estava presente no mundo angélico, mesmo antes da queda de Adão e Eva. Mas aqui, no que diz respeito à raça humana, ele se originou lá no Éden, né? Em Eva, em Adão. E Adão foi criado para quê? Para governar. A sua mulher para ser a sua auxiliadora. Olha o plano de Deus para Adão, que Adão iria governar, a mulher ia ser sua auxiliadora, mas por conta do pecado que se originou aqui na terra, em Adão, não apenas Adão caiu. E quando você vai pesquisar no hebraico o significado da palavra Adão, você vê que aparece como Adam, homem, humanidade. Ou seja, quando Adão cai, toda a raça humana cai juntamente com ele. E eu falo aqui que a forma foi amassada.
A forma foi amassada e nós, então, nascemos manchados, contaminados pelo pecado. Toda a raça humana peca quando Adão peca. É depravada. E até hoje a humanidade vem sofrendo. E continuará sofrendo por conta de algo que se chama pecado. Que eu e você é especialista nessas palavras. E talvez você diz: mas pastor, eu sou tão bonzinho. E eu te pergunto, como é a luta para ler a Bíblia? Como é a luta para orar? Agora, basta uma lenha em algo pecaminoso para nós cedermos, porque nós somos inclinados para o pecado. Nós gostamos das coisas que faz mal. É como tomar Coca-Cola. Faz mal, Milene? Mas é bom, não é, irmã? É gostoso. Você não gosta? Eu gosto. É gostoso, é muito bom. Uma coca gelada, ainda mais namorada do sol. Mas faz mal para a saúde. Não gosta, irmã? A irmã gosta da roller de limão. Chocolate, doces, né? Eu estou numa luta aí com doce. Eu perguntei para uma pessoa sobre doce. Eu falei assim: não, a gente precisa de doce, é a glicose e tal. Não? Estava dando ouvido para ele, usando de desculpa para comer doce. Mas nós vemos tantas e tantas coisas na questão de nutrição, que faz mal para nós, mas que o homem é inclinado para essas coisas que faz mal. E no que diz respeito à nossa saúde espiritual, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas então por que tem tantas e tantas pessoas no pecado? Porque nós, que nós somos justificados, mesmo assim, a nossa luta é constante, porque a nossa natureza é inclinada para o pecado, a nossa natureza é inclinada para o mal, há uma luta constante de carne e espírito em nós. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, mas por conta do pecado, nascemos com a natureza caída de Adão. No versículo 10 e 12 diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O homem é inclinado para esse algo pecaminoso que é o próprio pecado. E quando nós entendemos tudo isso, o mal que o pecado fez, está fazendo, nós entendemos que sem Cristo, sem a obra redentora de Cristo, nós não seríamos nada. Quando nós entendemos quem é de fato Jesus Cristo, nós entendemos quem de fato nós somos, nós entendemos só Jesus Cristo mesmo para escolher um pobre pecador igual o Danilo. Igual a irmã Vilma, a Milene, a irmã Dorcas. E talvez nós caímos, né, no erro de tanto tempo. Nossa, mas eu sou bonzinho, eu escolhi, eu faço isso, eu faço aquilo. Meus irmãos, tudo isso é graça de Deus nas nossas vidas. Tudo isso é graça de Deus. Quando olha para a irmã Dorcas, olha a irmã Dorcas hoje serve na igreja, tem prazer em estar servindo, mas ela vai sentar com você e vai contar como era o passado da irmã Dorcas. E por quê? Nós sabemos responder. A irmã Dorcas só está aqui é por conta da irmã ou por conta de Cristo? Cristo. Porque se dependesse de nós, nós não estaríamos aqui. Não, pastor Danilo, eu quis estar aqui. Tá, mas através do que você quis estar aqui? Através da palavra de Deus. E através do que te impulsionou a ler a palavra de Deus? Tudo vai levar a Cristo. E Ele nos resgatou graciosamente. Nós, seres humanos, pecadores, caídos, depravados. Mas Ele escolheu nos redimir. Paulo disse em Romanos 7, 24 a 25, olha
o Paulo que nós falamos, né? Nós falamos do Paulo que é um missionário. Você vai ver por aí o grande Paulo pregador, que as dificuldades não parou Paulo. E quando você vai ver Paulo falando a respeito dele mesmo, ele não vai falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele vai falar que ele é o maior pecador. Paulo vai se colocar na posição, veja só, Romanos 7, 24 a 25, ele fala assim: miserável homem que sou, miserável homem que sou. E hoje em dia, talvez você ouve as pessoas falando assim, eu sou muito bonzinho e não sou valorizado. Mas Paulo falou o contrário, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Teólogo sistemático Wayne Grudem, ele disse que o pecado destroça tudo e todos. O pecado destroça tudo e todos. Romanos 7, 18 a 20, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não realizá-lo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Deus nos converteu, mas a nossa carne ainda é pecadora. Por isso que todos os dias nós temos que renunciar ao pecado que vem e nos chama. Todos os dias o pecado vem e nos dá propostas. Todos os dias o pecado vem de uma forma atraente para nos levar à morte espiritual. Consequentemente, levar à morte eterna, o juízo de Deus. O pecado, o plano do pecado é nos fazer morrer espiritualmente. Jeremias disse: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, 9. E quando Davi disse: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, em Salmo 51, verso 5. Não tem espaço para o homem ser o centro na Bíblia. Nós vemos, tantas canções colocando o homem no centro, tantas mensagens colocando o homem no centro, o antropocentrismo, o homem ao centro de todas as coisas. Mas quando na verdade, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que nós somos pecadores e somente Deus é santo, e nós temos que se curvar diante dele e atribuir toda a honra, toda a glória a Deus. Não há espaço para nós pegarmos a glória para nós, quando nós entendemos quem de fato nós somos depois da queda. Em nosso ser, cada porção é afetado pelo pecado. O nosso intelecto, as nossas emoções, os nossos desejos, nossos corações, nossos objetivos, nossos motivos e até mesmo o nosso corpo físico, nossas ações, nossas atitudes e a nossa própria natureza, tudo nos torna culpáveis diante de Deus. Agora, seres humanos igual nós somos, impossível nós podermos se salvar. Deus envia o seu Filho, que não pecou, que não foi contaminado, morreu na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos justificou. E agora, o que Cristo conquista na cruz, a nossa salvação, nós usufruímos
graciosamente. Entende porque nós somos dependentes de Deus? Entende porque nós precisamos buscar Deus todos os dias? Porque a Escritura é clara de quem Deus é. E também a Escritura é clara de quem nós somos. 1 Reis 8,46, não há ninguém que não peque. Salmo 14, verso 3, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Somente Cristo pode resgatar o ser humano caído, 100% depravado, 100% corrompido. Em Gênesis 2,17 diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente ficará ferido. No dia em que dela comer, certamente 50% vai morrer e 50% vai ter vida. Não. No dia em que dela comeres, certamente morrerá. O que aconteceu no jardim do Éden? O homem não foi ferido, o homem não ficou aleijado, o homem não ficou apenas, o homem não ficou cego, o homem não foi uma parte corrompida, mas foi 100% depravado. No Éden o homem não foi ferido, mas ele foi morto por conta da desobediência, e somente Cristo pode nos dar vida novamente. E quando nós olhamos Lucas 10, 19, portanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Romanos 5, 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. E talvez nós falamos, mas meu Deus, que injustiça é essa? Eu não tenho nada a ver com Adão, ele pecou, é problema dele, e eu sofro as consequências hoje, a humanidade sofre as consequências hoje. Veja bem o que Romanos 5,19 diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Por meio da desobediência de Adão, nós nos tornamos pecadores, mas por meio da obediência de Jesus Cristo, Ele nos tornou justo. E através de Cristo, nós temos a salvação. Não há espaço para o nosso eu, não há espaço para nós nos gloriarmos, quando nós vemos biblicamente quem somos. Nós temos que reconhecer que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. E agora, o Espírito Santo habita em nós. Agora nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Cristo nos resgatou. Agora nele nós somos novas criaturas. Nós precisamos entender isso. Que essas quartas-feiras venham nos fortificar a nossa fé. Entender que nós somos dependentes da palavra de Deus, da oração. Entender quem Cristo é, mas nós não podemos esquecer quem nós somos. Mas em Cristo nós temos a salvação. E através de Cristo nós somos justificados. É como, eu lembro, quando eu estava lá em Cianorte, eu tinha um Corsinha 2 portas e eu sempre andava com um carro cheio de gente para levar para a igreja. Cheio de gente. Era aquela correria. E eu saí uma vez e tinha que ir lá na rodovia buscar um rapaz para levar para a igreja, depois ir numa chácara, buscar mais um pessoal para levar para a igreja. Então estava aquela correria.
E eu saí rápido, tentando enviar mensagem para esse rapaz, falar para ele já esperar lá na frente de onde ele morava, e não ia mensagem, não ia mensagem. E eu lá, dirigindo e tentando enviar mensagem. Quando pensa que não, eu bato num cara de moto. Eu estava errado, porque eu estava dirigindo, mexendo no celular. Eu era culpado, mas aquele rapaz também tinha culpa porque ele estava bêbado. Mas então, deu nisso, né? Ele foi embora, eu fui embora, e eu chorando, triste, estragou o meu carro, estourou o pneu, e eu cheguei, e mesmo assim eu fui para o culto, né? Avisei as pessoas que eu iria buscar, que não ia dar para mim chegar até lá, porque eu bati o carro, mas fui para o culto, cheguei lá chorando, e a graça de Deus, né? Tão maravilhosa, né? Que em poucos dias, Deus enviou a providência para o conserto do carro e tudo mais, sendo que eu não merecia. E talvez nós somos tentados em circunstância que nós recebemos a providência de Deus e falar assim, mas eu mereço, eu sou bonzinho. Não, eu não mereço, eu errei, eu falhei, mas a graça de Cristo nos envia a providência. Assim é a nossa salvação. Nós temos a salvação não porque nós merecemos, porque nós falhamos, nós pecamos todos os dias, mas através da graça de Cristo, nós temos a salvação. Nele nós temos a justificação. Cristo pagou a nossa conta. Está paga. A glória no homem nisso? Não. A glória é toda de Cristo, do nosso bom Deus e Pai. E diante dessa verdade nós temos que nos curvar diante dele e reconhecer que somos dependentes dele. Amém? Glória a Deus. Não sei onde eu vi que fala assim que tudo que você vê de mal em mim é apenas eu mesmo, mas o que você vê de bom em mim é a graça de Cristo. Assim também você. Tudo que você faz de mal, de errado, os seus erros é a sua natureza. Mas o que você faz de bem é a graça de Cristo em você. Mas a graça, ela não nos dá a oportunidade para ficarmos no pecado. Mas ela nos capacita todos os dias a renunciar ao pecado. Todos os dias renunciar à tentação, porque Jesus, ele nos ajuda, ele nos socorre diante as tentações que nós temos diariamente. Amém?